E agora que eu estou aqui, eu vou perguntar para as pessoas o que foi construído primeiro, a estação de trem ou o prédio. Gidza significa ameixa. Imagina para os moradores daqui como deve ser desafiador. Что первым сделали? Да. Дом, конечно, потом станцию. Só que mesmo a capital aqui era bombardeada pelos japoneses. Porque aqui tem muitas montanhas. O monotrilho sai daqui, lembra um pouco as estações de trem próximo ao Rio Pinheiro, só que aqui elas são suspensas. Quando a gente anda aqui no monotrilho, a gente sente a trepidação por conta dos pneus de borracha mesmo do trem. É bem engraçado. Bagus. Aku suka belajar bahasa. Uau! Hot pot é o equivalente ao bar no Brasil. 欢迎来到重庆哈。哦，谢谢。OK。Depois da Era Mao, com a abertura econômica da China, a região de Chongqing também se desenvolveu bastante. Isso porque aqui passou a se tornar um polo tecnológico muito forte e uma indústria automobilística muito grande também. Antes de 1997, Chongqing ainda fazia parte da província de Sichuan, mas a partir de 97 se tornou uma região independente. Essa região, que não compreende somente aqui a cidade, mas engloba também uma área mais extensa, rural, tem cerca de 30 milhões de habitantes. Um dos motivos pelos quais a China acabou tornando essa região aqui autônoma foi não só pela sua importância estratégica, mas também porque alguns quilômetros mais à frente do rio Yangtze tem a usina hidrelétrica das Três Gargantas, que é uma das maiores, se não a maior usina hidrelétrica do mundo. Por conta disso, naquela época em que se estavam construindo, muitas áreas foram alagadas, fazendo deslocar milhões de pessoas. Então, o Estado ele precisava ter uma força muito grande para poder garantir o deslocamento dessas pessoas afetadas por conta do alagamento causado pela construção da represa. E depois de 2008 aqui se tornou esse polo tecnológico. Existe até uma estatística de que cerca de 1 a cada 3 laptops, computadores produzidos no mundo, vêm aqui da região de Chongqing. Então, se você tem um laptop aí assistindo o vídeo, provavelmente existe uma chance de 33% desse laptop ter vindo daqui da região. E no ano passado, Chongqing produziu mais de 7 milhões de motos. Para entender um pouquinho sobre o relevo aqui de Chongqing, você pode pensar como um tecido ou um pano ou um papel que sofreu uma distorção. O choque das placas tectônicas, isso acabou gerando um movimento dessa forma na Terra. E quando isso acontece, você cria vários padrões dessa forma. É a mesma coisa quando você empurra um tapete, mais ou menos. E ao fazer isso, você tem um relevo com várias montanhas paralelas. E a cidade de Chongqing acabou crescendo em torno dessas elevações. Por isso que foi um desafio também para o sistema de metrôs daqui. Porque é realmente muito difícil construir um sistema de túnel subterrâneo ou plataformas elevadas para vencer toda essa barreira de relevo. O sistema de metrô de Chongqing, ele é relativamente recente, se a gente for parar para pensar. Mas ele já tem cerca de 11 linhas e mais de 500 quilômetros de trilhos, ou monotrilhos, como vocês acabaram de observar. Ele foi inaugurado em 2005 e foi tão rápido o seu desenvolvimento que, inclusive, tem uma estação de trem que até viralizou há algum tempo atrás, que ela surgiu no meio do nada, no meio do mato. Simplesmente construíram tão rápido que a estação chegou antes da pavimentação da rua. E aqui tem essa questão do relevo de Chongqing, que apresenta um grande desafio de engenharia para manter um sistema tão grande e complexo desse. Por isso que aqui em Chongqing as estações de metrô
batem recordes de profundidade e de altura. Aqui tem as estações mais altas e mais fundas do mundo. Quando a gente anda aqui no monotrilho, a gente sente a trepidação por conta dos pneus de borracha mesmo do trem. É bem engraçado. Mas ao mesmo tempo dá uma sensação de que a gente está flutuando sobre a cidade. Parece uma montanha russa, porque uma hora entra num túnel, outra hora passa do lado de um prédio, outra hora está no alto, outra hora embaixo. É muito legal. E a cidade é bem bonita. Olha a arquitetura das casas. Agora vamos afundar. Entramos. Uma pessoa nadando lá. Uma boia. As pessoas nadam aqui no rio. Aparentemente é limpo. O monotrilho ele sai daqui. Lembra um pouco as estações de trem próximo ao Rio Pinheiro, só que aqui elas são suspensas. E aquela estação de lá se tornou uma atração turística, pois a estação passa através desse prédio de cor laranjada e azul. É um prédio só. Mas o monotrilho ele passa lá por dentro desse prédio. Olha, só para constatar, em Curitiba também o ônibus passa por dentro de um prédio. Essa estação aqui se chama Lidzba. Lidz significa ameixa. E esse ba é de Bazi, que aqui na região de Chongqing havia muitas regiões, por ser uma região montanhosa, sempre que as pessoas encontravam uma região plana no meio das montanhas, elas chamavam esse lugar de Bazi. Então aqui era o Bazi das ameixas, ou seja, o lugar plano das ameixas, porque aqui havia muitas ameixas. E, na verdade se tornou o nome da rua ali de baixo que a gente vai, e também por consequência o nome da estação. Vou mostrar aqui. Ela está paralela ao rio Jialing. Esse rio aqui também é um rio muito importante na China, ele vem da região norte, mas esse rio desce por aqui e encontra o rio Yangtze, o maior rio da China, logo ali para baixo, alguns poucos quilômetros mais abaixo. Então Chongqing cresceu em torno do encontro desses rios, nesta região montanhosa. E esta estação aqui, ela existe da forma que existe por conta desse desafio de construção de um sistema de metrô e também de prédios no meio de um lugar tão montanhoso como é Chongqing. Uma provável razão pela qual eles não construíram algo embaixo é porque já existem tantos níveis. O nível daquela avenida lá de baixo, o nível dessa avenida daqui, este nível aqui do monotrilho, que tem uma rua que passa ali na frente, e apresentou algum desafio para a construção. Foi uma estação construída junto com um prédio. Imagina para os moradores daqui como deve ser desafiador. Mas eles fizeram um contorno de engenharia para driblar isso. A gente observar a estrutura do prédio, ela é construída separada da estação, no final das contas.
E os trilhos do monotrilho, naquela área existem amortecedores, foi construído com mega amortecedores, coxins. Então a vibração é amortecida e dessa forma o prédio ele não sofre a vibração. Nessa parte de baixo tem um parque. E esse parque ele é uma espécie de memorial da Segunda Guerra. Então essa região aqui do Liza, foi um lugar importante durante a Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses naquela época eles atacaram a capital da China, que era Nanquim. E então por conta disso os chineses moveram de maneira provisória a capital da China aqui para Chongqing. Só que mesmo a capital aqui era bombardeada pelos japoneses. Sorte que aqui havia muitos túneis subterrâneos nos quais eles poderiam se proteger. Por isso que muitos diplomatas estrangeiros, pessoas do governo e a nobreza daquela época acabaram se refugiando nesta área, que fica às margens aqui deste rio. E era uma forma de se proteger desses ataques, porque os ataques se concentravam lá no centro da cidade. E aqui esse parque, ele presta uma memória a esse tempo. Costumam perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas aqui em Chongqing tem uma grande pergunta também. Quem foi construído primeiro? O prédio ou a estação de metrô? E agora que eu estou aqui, eu vou perguntar para as pessoas. Vamos ver se os chineses, turistas, sabem o que foi construído primeiro, a estação de trem ou o prédio. 我问你，你知道哪一个是先建做的吗？肯定是现建房啊。楼吗？然后以后那个地铁站。是啊，然后就这个就修轻轨。A estação de metrô ou o prédio? Quem veio primeiro? 地铁站还是楼？等一下。Não souberam responder. 这我不知道，我是游客，我刚过来的。但是你觉得怎么样？你猜一下。O pessoal tá tendo dificuldade de adivinhar, hein? Which one do you think were built first? The station or the building? I'm assuming the buildings. The buildings first. Yeah, because I think the whole structures over here are like different levels, right? So I'm assuming they just like built a train through the building. Какой вопрос? Какой это первый делают? Это станция или это дом? Что первым сделали? Да. Дом, конечно, потом станцию. 我问一下，地铁站。我先拍一下好吗？好。Os turistas estão alucinados, eles querem filmar o trem chegando, ó. Tá chegando aqui. Esse prédio aqui ele foi construído da seguinte forma. Essa parte de baixo são 5 andares comerciais e na parte de cima, aqueles prédios de cor verde são prédios residenciais. Cerca de 9 andares. Então foi feita essa divisão. 哪一个是先建好的？这个车站还是这个大楼？我也不知道，我是外地游客。你猜一下。大楼吧。大楼吧。阿萨伊有吗？阿萨伊。车窗。阿萨伊冰淇淋有吗？没有，哪里有？觉得我们重新来一个这个。O que eu vou fazer com o helicóptero de Minion? Uma pessoa ali nadando. Which one do you think were built first? The station or the building? As far as I know, they were built at the same time. No passado aqui em Chongqing as pessoas ganhavam a vida carregando bastante peso, porque por ser uma cidade montanhosa, as pessoas carregavam bastante, tinham que carregar tudo na mão, nas costas, que era muito íngreme. Então tinha muita gente que trabalhava aqui, ganhava a vida aqui, fazendo esse trabalho de carregar a carga. E eles faziam isso com bambu, eles colocavam bambu nas costas, tem até hoje. Aqui ó, a moça carregando. Aqui ó.
Esse bambu aqui, ó. Filmando de assim vocês não conseguem ver, mas a verdade, olha o tanto de gente que está ali na ponte, observando o lado de cá. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. É impressionante a quantidade de pessoas que estão aqui, porque de cima da ponte você pode tanto ver a estrutura onde a gente está, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, se chama esse conjunto aqui arquitetônico, se chama Hong Yadong, e também de lá dá para ver uma visão do rio, deu para ver o pôr do sol, e não só sobre a ponte, mas lá embaixo também. Há muita gente apreciando as margens do rio. Então é uma cidade muito interessante, com relevo todo montanhoso, diferentes níveis. Vamos conhecer o Chongqing. A origem deste local é de mais ou menos 2.300 anos atrás. Funcionava como uma espécie de portão da cidade. Eles cavavam cavernas, naquela região lá está mais clara isso. Esse portão funcionava como uma maneira de proteção da cidade e também do comércio aqui do rio. Aqui se comerciava o sal, chá, então uma região muito importante, estratégica. Como a cidade já não tinha mais espaço para as pessoas, ela tinha crescido tanto, as pessoas começaram a construir uma espécie de favela aqui nessa região. Casinhas de madeira amontoadas uma em cima da outra. Depois de muitos anos, recentemente a China decidiu reformar esse local, revitalizar e investiu centenas de milhões de yuans aqui para a construção desse ponto turístico. Então, construíram esses palacetes, construíram essa decoração com iluminação e hoje é um dos lugares mais turísticos aqui de Chongqing. Esse lugar aqui foi muito crucial durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, porque naquele momento toda aquela região costeira da China estava sendo atacada pelo Japão, sendo bombardeada massivamente. Então Chongqing se tornou uma capital provisória da China, porque aqui tem muitas montanhas, então eles construíram vários abrigos subterrâneos, aproveitando inclusive estruturas antigas. Então essa cidade aqui e também esta região serviu de abrigo para muitos chineses durante essa época onde a China estava sendo pesadamente bombardeada pelos japoneses. E se vocês estão gostando deste conteúdo, não se esqueçam de curtir, se inscrever, ativar a notificação do canal para mais conteúdos aqui na China. Então, o que é esse Hong Yadong hoje em dia? Hoje em dia ele é uma espécie de shopping, né? E a gente está aqui dentro. Dá para ver uma estrutura comercial gigante, com várias lojas. E por fora tem bastante luz. Não sei nem se dá para me ouvir, porque aqui dentro é muito caótico e barulhento. E por que aqui se chama Hong Yadong? Porque Hong significa enxurrada. Então aqui, por exemplo, tem essa queda d'água. Aqui sempre caiu água do paredão. Hong, enxurrada. Ya, penhasco. Dong, caverna. Então, penhasco, caverna, enxurrada. Um lugar onde tem uma enxurrada que cai de um penhasco e é um sistema de cavernas. Aqui a gente anda nessa estrutura que ela já é avançada na montanha. Mas também, se observar nos detalhes ali, tem buracos realmente cavados para dentro da rocha. Então foram construídos muitos sistemas de caverna aqui. Serviram tanto de proteção durante a Segunda Guerra Japonesa também e outros períodos da história da China também. No passado aqui havia um comércio muito grande, especialmente de sal, chá. Então os comerciantes chegavam nesta região aqui de baixo, no cais, e a entrada da cidade era justamente aqui, em Hong Yadong.
Então aqui é um exemplo dessas cavernas que existiam. Veja, uma rocha meio porosa. Okay. Uma rocha porosa que pode ser facilmente erudida pela água. Se a gente olhar pelo satélite depois, o relevo de Chongqing ele é feito dessa maneira, mas o rio Yangtze ele cruza, ele corta as montanhas. Então foi um processo de erosão muito forte, como a rocha é porosa. Hoje está muito barulhento porque de noite o horário ideal para as pessoas verem tudo brilhando, então hoje é domingo, então tem muita gente aqui. Eu acho que eu nunca vi tanta gente na minha vida assim. Ou melhor, tanto chinês na minha vida assim. Hello, 你好。 Welcome, 你好 Welcome to Chongqing. 好，谢谢。 So do you need a cruise? 啊，我今天不要，谢谢你。 对对， Oh, that's cool. Where are you from? 我来自巴西。 Brazil. We're from Brazil. Yeah, last time I met a guy who is also from Brazil. 啊，cool. Yeah, the South of America. Welcome, welcome. Thank- How can you speak Chinese? I've learned Chinese in Brazil. How long time? How long time? 1 year, 2 years? 6 years. 6 years? Yeah. 我们可以说中文了。可以。 So why you learn Chinese in Brazil? Because I like to learn languages. Learn language. Language school, right? Yeah, I like to learn languages by myself. Oh, so you like Chinese, right? 对 You like Chinese. 中文是我最喜欢学的语言。哇，厉害，awesome！我的名字啊，我叫马森。马森，马森，对，很高兴见到你，参强。好。 玩得开心。 Aqui dá para ter uma perspectiva lateral também do Rongyadong. Uau! Cansamos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, hein? Aqui tem uma diversidade linguística também, tem muito turista, né? Eu acho que elas são da Indonésia. Vamos tentar falar indonésio? Excuse me, where are you from? Malaysia. Ah, Malaysia. Como You from Brazil? Brazil. There's a flag. Kamu- There's a flag. Kamu bisa berbicara bahasa, ya? yeah. Bagus, bagus. Aku suka belajar bahasa. Oh, okay. Nice to meet you guys. Terima kasih. Bye bye. Elas são da Malásia, Bahasa Indonésia, é bem similar à língua, na verdade, né? Não que seja exatamente a mesma língua, mas é muito similar. É engraçado a reação delas. Chongqing é famoso pelo hot pot de Chongqing. Então aqui eles vendem bastante desses tabletes aqui, ó, que eles chamam de huoguo di liao, ou base para o hot pot, que eles aquecem. E existe uma história de que esse hot pot, essa base aqui, ela surgiu porque no passado os trabalhadores operários que viviam aqui nesta região, eles fritavam e derretiam as vísceras dos animais e misturavam com pimenta e pimenta de Sichuan para comer, porque essas vísceras elas eram muito baratas. Então isso acabou surgindo essa base que é feita de gordura de boi, víscera de animal, mas hoje é uma base muito gordurosa, misturado com pimenta e pimenta de Sichuan, que é uma pimenta que é uma pequena sementezinha que vem de uma flor e que ela dá uma certa dormência na boca. Então isso acaba tornando esse prato muito aromático, muito cheiroso e também com um sabor muito interessante. Ah, faz. Me chama mesa. A gente vai voltar agora, eu peguei a estação de metrô, esse senhor disse que vai com a gente lá. 你们是哪个国呀？我们是巴西人，巴西。对，哦，我的小孩
现在还在那个叙利亚。叙利亚。对。哦，为什么他在那儿啊？出去打工。哎，对。哇，危险不危险？就是危险。啊。然后您住在重庆对吗？我老家都是重庆嘛。啊，重庆。哎，对。哦，很有趣。你喜欢吃火锅吗？什么？火锅。你喜欢吃吗？巴西那个总统卢拉嘛。卢拉。对呀。对我们中国很友好。很友好吗？对呀。啊。但是你觉得我们中国对你们的巴西也好，阿根廷也好，对，我们巴西和中国有很多关系，对。对呀。所以您看到了毛泽东？我以前知道毛泽东。肯定知道。好，来，我们一起合个影。牛逼华山，向！Aqui em Chongqing, comer hot pot não é somente jantar, algo assim, é o equivalente ao bar no Brasil. Então no bar no Brasil as pessoas tomam, conversam, socializam, aqui eles socializam comendo também, comendo hot pot, que é uma comida que você não come rápido, você come aos poucos, mergulhando as coisas ali dentro, como a gente vai ver. Então funciona desta forma, é uma maneira de interação social. E aqui na China tem muito, especialmente aqui em Chongqing, tem muito restaurante hot pot. A gente está aqui numa área onde num quarteirão deve ter no mínimo uns 10 restaurantes de hot pot. 最后几饭，同志 No.1， 牛逼华山，向！牛逼人山，牛逼华山下酒，大家越吃越有，越吃越牛。谢谢。 Aqui dá para ver por detrás da engenharia do hot pot. É tudo a gás. Então nada pode estar errado aqui. E aqui é onde vai a panela, que fica constantemente quente, o fogo. E aqui, especialmente em Chongqing, é muito famoso, então... 这是我们自己做的，这也是自己做的，送你们尝一下。谢谢。Parece que eles mergulharam amendoim na pimenta. É tudo na pimenta. 这个是蘑菇圆的，蘑菇。这个是白菜，好，这是白菜。这个嘛藕片，藕。这个嘛是牛肉，牛肉。南瓜，南瓜。土豆。好，谢谢。好。 Já está disposto aqui a comida. É gostoso, parece que eu estou comendo um feijão, uma carne, não sei. Perde a essência do amendoim comum. Interessante. E esse aqui é um nabo apimentado. Esse é水吗？这是重庆那个老鹰茶，重庆的一个茶叶。啊，茶叶。啊，对。是为了辣椒嘛？啊。Serviu um chá aqui pra gente. Parece água, mas tem um aroma bom. Será que isso aqui é um preparativo pra gente comer pimenta? Vai salvar nosso estômago? Se meu rim tivesse bom,
Eu faria um vídeo comendo o hot pot mais apimentado, mas preciso cuidar da saúde, então fica para uma próxima esse desafio. Só que quando eu estava perto do hotel, eu perguntei para um vendedor de base de hot pot onde que era o melhor restaurante aqui da região. E no momento que ele estava me indicando, ele falou, ó, não é para você comer o hot pot mais apimentado, você não vai aguentar. Somente as pessoas daqui conseguem. Então, dentro da situação em que eu tô, eu não vou arriscar, certo? Vamos comer um de uma maneira aqui que vai ficar... Vou sentir a pimenta, mas também não vai ser tão forte. 东西，这是最原始的这个重庆的做法啊，所以说加的都是老鹰茶。好，有些店嘛，它加都是开水，白色的那种开水，那种不是最正宗的。好。我给你开下锅啊。你们是现开的吗？对，老板做了很多年火锅了。啊，所以你们放这些花在前面。对，是一个中国的习惯。对，是这个新开业啊，我们老板做了应该有10几年火锅了。啊，10年。这些火锅底料全都是老板自己炒，没有工人炒，全部是自己炒。火锅底料他自己做的。对，火锅底料自己炒。有些店里面全是工厂里面拿过来加工，放点袋子嘛，塑料袋一包装一挤完了，这全部是手工自己炒料。哦。手工。这个吗？对。这个对，问下厨师长，因为他这个火锅里面放了很多种调味料，每一种花椒它每种东西都不一样。先吃。Então o fogo aqui já está aceso e daqui a pouco vai começar a ferver tudo, mas a gente já pode cozinhar as coisas. 这个是我们自己店铺做的饮料，送给你喝。哦，谢谢。自己做的。Oh, 谢谢. Estamos recebendo presentes aqui. Bom, muito bom. Do hot pot também inclui você criar o seu próprio molho aqui. Então todo restaurante tem isso. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, qual é que é. Então aqui funciona da seguinte maneira. Aqui tem alho, coentro, pimenta, mais pimenta, alguns vinagres e shoyu. E aqui você vai montando o seu molho. Você pode pegar aqui o alho, por exemplo. Aqui a cebolinha. O coentro. Eu amo coentro. Não vou mentir não. Então vou exagerar um pouco. Pimenta eu não tô podendo, só um pouquinho. E aqui a gente adiciona o vinagre de Sichuan. Sichuan 醋，对吗？对，酸的。 Colocar um pouquinho de vinagre aqui. 这个是油吗？这是也是老板自己亲自炒的啊，这是老板自己动手炒的。这个嘛跟中国的香油差不多，但是它这里面有很多添加香味的，有芝麻，有各种各样的花生这些东西，打成了挤压出来的油。很有意思。É isso. Ficar longe do sal. Para mim tá suficiente esse molho aqui. Com molhinho. Aqui, basta você pegar os ingredientes que você quer comer e mergulha aqui dentro. Oi? Mergulha a batata. Mergulha a raiz de lótus. Quando tiver cozido, você tira, já enxuxa no seu molho ou come diretamente. É assim que funciona o hot pot. Tem um molho aqui no meio mais suave, que você pode colocar também. Há várias alternativas de montar. Aqui já tem uns brotos de bambu.
Já tá fervendo, ó. Aqui embaixo da mesa tem o fogo. Não recomendo comer essa pimenta hoje. Eu vou tirar bem o excesso, que já cozinhou. Então, qual que é a questão? Você não toma essa sopa aqui, você apenas usa ela para cozinhar e os ingredientes absorverem o tempero, a pimenta. Aí depois você vem aqui. É forte, mas o tempero é maravilhoso, o sabor é maravilhoso, é um encontro de muitos temperos. Lembra, essas bolinhas aqui são as pimentas de Sichuan, tem a pimenta comum, tem outros temperos. E lembra da história, esse hot pot surgiu muito tempo atrás, quando os operários do cais, né, diz a lenda, que eles compravam vísceras, que era a parte mais barata da carne, do boi, e eles ferviam essas vísceras com pimenta e pimenta de Sichuan. E isso acabou se tornando o hot pot hoje em dia. Abóbora aqui. Tudo fica bem temperado. E quente. Não confundam hot pot com hot pocket. Uma pimenta. Ah, 我就试试。来，就这样。欢迎来到重庆哈。哦，谢谢。OK。干杯！干杯！ Cheers! É isso, eu tô emocionado agora, chorando, não é por causa da pimenta, tá? Que eu acabei de comer. Fiquei emocionado mesmo. 他们一起将做。啊，对，他们一起将做的。是啊，谢谢。是一个一起的项目。But actually they were built together. Oh, they were. So it was planned. Yeah. Да. Интересно. А вы откуда? Откуда Бразилия? О, Бразилия, классно там. You're right. I did my research. ¿Cómo está la viaje acá? Muy bueno, very good, very beautiful. Very bueno. intense and very hot right now, but really nice. Primeros días. Primero día.